Você quer melhorar a qualidade das suas fotos ou acabou de comprar o seu iPhone e quer colocar a melhor configuração da câmera? Então, enquanto eu ainda não solto um vídeo completo sobre isso, vem comigo que eu vou te ajudar a configurar a sua câmera para que você tenha o máximo do desempenho do seu novo iPhone. O que acontece é que a configuração de base aqui do iOS 26, ela vem pronta para que você priorize o armazenamento e não simplesmente a qualidade da sua foto. Então você vai começar abrindo seus ajustes, descendo aqui um pouco a tela, indo na opção da câmera. A nossa primeira opção aqui vai ser gravar vídeo, onde você vai colocar em 4K 30 FPS. Por mais que o iPhone vá até os 120 FPS, não tem necessidade de você deixar isso tudo. Tudo bem que a Apple vai focar em armazenamento, mas 4K por 30 é o menor possível com a melhor qualidade possível. Então a gente vai descer a tela aqui para ver essas outras configurações. Eu gosto de deixar ligada a estabilização aprimorada. Por mais que dê um zoom um pouco maior no vídeo, o resultado fica um espetáculo quando você não tem nada além disso para poder estabilizar. O vídeo HDR deixa o seu vídeo muito mais bonito, brilhante, com mais detalhes, mas eu prefiro deixar desligado, sendo puramente uma escolha pessoal. É só para não entrar em conflito com outros dispositivos que eu uso para gravar por aqui, mas se você quiser ligar, fica à vontade. Então a gente entra aqui em FPS automático e você vai deixar essa opção desativada. Isso porque se ela estiver ligada, quando você entrar em ambientes mais escuros, ela vai priorizar o seu brilho na imagem ao invés do FPS. E você pode ter um vídeo que ele vai estar meio travado, você não sabe por quê, é por conta disso. Isso daqui feito, a gente pode voltar lá pro menu principal. Vamos agora para câmera lenta e você vai configurar aí sim a 4K por 120 frames. Lembrando que o seu vídeo fica literalmente 2 vezes maior em tamanho de arquivo, tá? Então não é para usar isso daí o tempo todo, é só quando você realmente tiver necessidade de ter opção na hora de você editar algum conteúdo. Voltamos pro menu principal, gravar em modo de cinema eu vou deixar em 4K por 30 FPS. Muita gente prefere deixar em 4K por 24 FPS para dar uma cara mais de cinema, só que eu deixo no 4K 30 por conta da minha configuração de filmagem de outros aparelhos, como eu falei ainda agora, mas também porque você pode brincar do 4K 30 para o 24, mas não o contrário. Então assim, 4K 30 é a melhor configuração de qualquer maneira. De volta para o menu principal, a nossa próxima opção vai ser para gravação de som, que só vai estar disponível para iPhones 16 para cima, que é o áudio espacial. Então eu deixo a captação ligada e essas duas opções aqui também para poder melhorar o áudio de maneira global e poder modificar ele posteriormente se eu quiser. Agora indo para a parte dos formatos, vocês vão deixar em alta eficiência o modo de foto em 24. Eu já vou abordar isso daqui com vocês em breve, com um pouco mais de detalhe para você ter os 48 megapixels. Você deixa o controle de ProRAW e resolução ligados e você vai mudar o seu formato para esse daqui que é o JPEG XL Lossless. Voltando aqui para as opções, mais embaixo, para captura de vídeo você vai deixar o Apple ProRes ligado e a codificação de ProRes varia. Se você edita mais no telefone, pode deixar o HDR ligado, mas se você tiver preferência por uma pós-edição no computador, você filma em log, tá? Mas não são todos os vídeos que são assim, é só quando você entrar no modo ProRes da câmera. Quando você tá aqui na parte de vídeo, é só tocar nessas opções aqui no canto superior esquerdo e selecionar ou log ou HDR. E aproveitando que eu já tô aqui na câmera, olha, para você ativar aquela questão dos 48 megapixels, você vem aqui na foto, toca aqui também na parte superior esquerda e aqui você tem os 24 e 48 megapixels. Só que se você colocar nos 48 megapixels, fique ciente que o seu Live Photo vai estar desativado, tá? Só vai funcionar com 24 megapixels. Se você já não usa muito Live Photos, show de bola, só continuar a vida e deixar em 48 que é melhor para você. E antes de continuar o vídeo, eu vou dar uma dica de promoção para vocês. A Rohin, que já passou aqui pelo canal várias vezes e com diversos produtos diferentes, inclusive tá patrocinando esse vídeo aqui, pediu para avisar que eles estão com vários produtos disponíveis direto no Brasil. Então estabilizadores como o V3, o M7, o iSteady Q, que tá saindo por menos de R$200, já vão estar aí disponíveis na AliExpress sem taxa, sem imposto, direto da sua casa pelo preço que você tá vendo. Uma opinião pessoal minha que eu vou acrescentar nesse jabá aqui é que a Rohin hoje é a melhor marca em termos de estabilização via inteligência artificial, com uma câmera ali que vai seguir o objeto, sem que você dependa de um aplicativo dedicado para isso. Então vai funcionar muito bem para quem usa iOS, para quem usa Android, pouco importa, é só você colocar o seu celular no estabilizador e usar ele sem depender de nada, nenhum aplicativo, nenhuma configuração. Abriu a sua câmera, é só usar. Se você curtiu a ideia e quiser conhecer alguns desses produtos, eu vou deixar uma lista bem aqui na descrição do vídeo.
Vamos lá de volta pro conteúdo agora. De volta aqui para a lista dos ajustes, você vai em preservar e já pode ativar, cara, todas essas opções aqui, porque todas essas configurações que a gente está colocando, elas precisam estar ativas quando você abrir a sua câmera, e isso impede que o celular mude alguns desses parâmetros sem que você perceba aí quando você for fazer a sua foto ou vídeo. A gente vai também ativar a opção para escanear QR Code e também para mostrar o texto detectado. Essa opção aqui para você usar o botão de aumentar o volume para poder tirar fotos em série é bem legal, eu deixo ativa, mas fica opcional. E uma observação aqui é que quando você tira fotos em série, seja com o botão de mais ou simplesmente pressionando o botão da foto e arrastando para a esquerda, porque tem como fazer isso via atalho, mas tirar fotos em sequência vão reduzir muito a sua qualidade. Eu acho que vai para 12 megapixels, então dê preferência a tirar cada foto ali no momento adequado se você quiser ter qualidade na imagem. Descendo um pouco mais aqui, eu vou ativar a grade e o nível, e o ver fora da moldura eu prefiro deixar desativado porque me causa confusão quando eu abro a câmera e eu consigo ver um preenchimento de imagem aqui embaixo e aqui em cima quando na verdade não é a lente que está ativa. Então você teria que jogar para 0,5, né, para você ter certeza de que tá aqui, o que tá aqui vai sair na imagem. Então eu não quero ter essa confusão, eu desativo isso, mas fica aí ao seu cargo ligar ou desligar. Na parte dos indicadores eu deixo tudo isso daqui ligado para eu ter mais informações, já que o iOS 26 ele escondeu muitos menus aqui da câmera, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar bem aqui no card se você quiser ver todas as dicas que eu dou, que fazem parte do meu dia a dia, super rapidinho também, tá? Para você usufruir do melhor do iOS 26 sem ficar muito confuso, sem ficar atrapalhado por algumas coisas que a Apple fez aqui que não estão muito legais. Então ativando essas duas opções, você vai conseguir ver a disponibilidade delas aqui em cima no canto superior direito. Descendo ainda mais a tela, você vai ter algumas opções aqui embaixo. Eu gosto de deixar ativado também o retratos no modo foto, mais uma vez uma opinião pessoal. Eu vou te aconselhar a deixar desativado unicamente se você não quiser que a câmera desfoque o fundo de fotos sem que você esteja no modo retrato. Assim você define o desfoque posteriormente. Eu prefiro assim, não quer dizer que sua qualidade vai ser melhor ou pior com isso ativado ou desativado, é uma preferência pessoal. Vamos deixar desativado aqui, priorizar captura mais rápida por uma questão óbvia, que se você quer qualidade e não velocidade, o ideal é deixar desligado mesmo. Eu gosto de deixar ativo também a correção de lente. Quando a gente tá, né, no caso do iPhone 17, com a câmera frontal aqui em modo super wide, ele corrige essas bordas para não deixar um efeito fisheye, né, GoPro. O mesmo vale também para a câmera traseira em 0,5. Ele faz uma correção leve aqui nas bordas para não ficar muito esquisito, você não sair com um pezão ou com um bração. De volta lá no nosso menu, eu gosto de deixar ativo também o controle de macro para fotos que você vai fazer de objetos pequenos e quando a câmera está muito aproximada. E eu ligo também aqui a sugestão para limpar a lente. Então se tiver alguma sujeirinha por aqui, você tem um alerta na sua foto para que você limpe, né, antes de você fazer a sua imagem. Volta e meia não é só com sujeira, mas também com um pouco de suor, líquido e por aí vai. Agora, para quem tem do iPhone 16 para cima, que já vem com um botão dedicado à câmera, as minhas configurações, cara, são essas aqui. Eu deixo em 2 cliques para não ativar por acidente. Desliguei aqui o exigir tela ligada, porque já que eu tenho 2 cliques, né, é mais difícil de você cair por acidente. E aí, se eu precisar da câmera mais rápido, eu já sei que eu pego ela, dou 2 cliques, independente da tela estar ativa ou não, ele vai abrir a câmera, eu vou poder tirar ali a minha foto ou fazer o meu vídeo com mais velocidade. Nos ajustes da câmera eu deixei essas opções aqui ligadas, é só você repetir se você quiser, mas é uma escolha muito pessoal. Só esse último menu aqui que eu deixei desativado para que eu possa continuar vendo as opções da tela quando eu começo a pressionar aqui o botão de atalho, né? Se essa opção não estiver ativa, grande parte das informações que você tem aqui vão acabar sumindo. E bom, para finalizar, eu deixo aqui ativo o mantenha pressionado para ativação de inteligência artificial. Para quem está procurando usufruir do máximo do iPhone, essas são as melhores configurações, sem sombra de dúvidas. Normalmente, seguindo esse passo a passo aqui, você vai ter a melhor câmera, tanto para foto quanto para vídeo, já pré-configurada no seu iPhone. Se você curtiu esse conteúdo aqui, já pode me agradecer, cara, com seu likezinho. Se puder deixar um comentário, então, melhor ainda, um espetáculo. Isso ajuda demais o canal a crescer e você tá interagindo, né, com outras pessoas aqui da comunidade. Se você tiver alguma pergunta também, quiser deixar por aqui, fica à vontade. Vou fazer o meu melhor para te responder. Eu vou deixar aqui, como sempre, um convite para você se inscrever aqui no canal, tá? E de graça você fica por dentro de várias paradas, vários unboxings, vários vídeos, várias dicas, é só alegria. E para quem curte pagar menos em produto, tá? Não sei vocês, mas acho que todo mundo gosta de pechinchar um pouco, pagar um pouquinho barato. Você pode também conhecer os meus grupos de oferta e de novidades aqui do canal de maneira geral, tanto no Telegram como no WhatsApp, são os 2 primeiros aqui da descrição. 2 não, 3, que o primeiro grupo do WhatsApp já lotou. Então corre lá para você não chegar no 3º, no 4º, no 5º, enfim. No mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!